Olá, queridos, sejam mais uma vez bem-vindos à aula de Filosofia 1, ou seja, primeiro ano, né, do curso de... Aqui nós estamos com o curso de Biotech, né? Ou de Química? Não, Biotech. E aí vamos continuar, então, a nossa aula 2, a continuação, né, do encontro filosófico com René Descartes, né? Nós estávamos já na questão da dúvida metódica. Este aqui foi o último slide que nós conversamos na última aula, a ideia de que, né, a matemática é uma inspiração para o método. A gente fez, né, a regra da evidência, que tudo tinha que estar claro e distinto. Passamos, então, para análise, para síntese, e aí, então, a verificação, que seria a última parte dessa metafísica cartesiana. Mas o fato é que nós chegamos na dúvida. O mundo é imperfeito, não consegue me dar certezas, e eu não consigo saber a realidade em si. Diante disso, a primeira certeza é a dúvida como método. E aí, então, a gente tem a nossa aula de hoje. Para Descartes, a dúvida é a aplicação do método. O saber tradicional... Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Vamos lá. O saber tradicional busca a experiência sensível, que é a experimentação. A gente vai ter um conjunto, a partir do ano que vem, um conjunto de autores, que a gente vai estar estudando justamente a necessidade ou a perspectiva da experiência ou do experimentalismo. Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, tá? São os principais representantes da escola que vai ser denominada empirista. Descartes é um membro ou um dos fundadores, um dos nomes mais fortes do racionalismo, porque nós temos aqui a defesa de um mentalismo, ou de uma ideia de que a mente é aquela que produz a verdade. Então, o saber tradicional busca a experiência sensível, os órgãos dos sentidos. Esse problema epistemológico, né, de se a gente pode confiar ou não pode confiar nos órgãos dos sentidos, já era algo que passava já até pelos antigos, né, até pela antiguidade clássica, né? Mas sabe-se que mesmo a experiência... Vou aceitar aqui. Esse negócio de atraso é danado, né? Mas vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos voltar. O saber tradicional, então, busca essa experiência sensível, experimentação, mas sabe-se... Gente, será que vai entrar mais gente? Vai entrar logo, que eu vou fechar essa bendita. Vamos lá. Sabe-se que mesmo a experiência pode levar por nossa sensibilidade a questões erradas, falsas impressões. Então, Descartes engrossa o coro daqueles que não acreditam nos órgãos dos sentidos. Como os sentidos algumas vezes nos enganam, supus que minha coisa é tal que é representada pelos sentidos. Eu só não entendi o que significa isso. Que nenhuma coisa é tal como representada pelos sentidos. Ou seja, Descartes confirma a sua posição de não aceitar, né, o que os órgãos dos sentidos oferecem enquanto verdade. Quem me garante que não existe um gênio enganador que conduz a nossa lógica a crer que 2 mais 2 seja igual a 4? Aonde reside tal evidência, senão no que cremos ser o verdadeiro? Aonde que estaria a clareza e a distinção? É óbvio que a matemática vai se constituir para Descartes a res extensa. O que é res em latim? Res significa coisa. Extensa é com extensão, aquilo que pode ser medido. Por isso, ele não acredita plenamente nas coisas
extensas, mas como a matemática está envolvida, ele acha que é um conhecimento possível, um conhecimento válido, mas não é uma certeza absoluta como a res cogitans. Res cogita, res, coisa em latim, cogitans, pensada. Então, res cogita vai ser aonde vai ter a certeza em Descartes. A res extensa, algo que pode ser pensado, que há uma possibilidade de ter uma certeza. Tanto que ele cria o plano cartesiano e a álgebra linear. Mas como chegar a alguma certeza? Esse é o grande tema da aula de hoje, né? Nós temos uma tentativa de encontrar a verdade, encontramos que essa verdade da realidade em si é uma realidade metafísica, isso na aula passada, e aí ele tenta fazer um método científico para encontrar a verdade, e ele vai descobrir que ele vai encontrar a dúvida, tá? E aí, então, como a realidade pode ter esse gênio enganador, ou seja, como a realidade não é confiável nos órgãos dos sentidos, ele cria esse termo, dúvida hiperbólica. O que significa que a dúvida é hiperbólica? É que ela vai e volta sobre as coisas e ela continua. Ela duvida até daquilo que tínhamos certeza ou como mais fundamental, tá? Por isso eu fiquei no início da primeira aula sobre Descartes brincando com vocês. Será que vocês podem ter plena certeza naquilo que vocês estão vendo? Será que vocês podem ter plena certeza que vocês são filhos dos pais, né, dos seus pais? Será que você pode ter alguma certeza de algo? Então, há um resquício aqui de um certo relativismo, né, de uma dúvida que paira e que provoca a ausência da conclusão. Tá? Beleza? Então, nós não temos ainda uma conclusão colocada. Tá? Então, sempre uma dúvida. Posso supor, então, aspiados, né? Frase que eu peguei do Descartes. Posso supor, portanto, que exista não um verdadeiro Deus que é fonte soberana de verdade, mas certo gênio maligno, não menos astuto e enganador do que poderoso, que tenha empregado todos os seus recursos em me enganar, tá? Então, Descartes é um cara desconfiado. Vocês já começam a perceber aqui que ele está falando de uma necessidade da dúvida para o conhecimento, tá? E no livro Meditações Metafísicas, Descartes vai escrever: suponho que todas as coisas que vejo são falsas. Fixo-me bem na mente que nada existiu de tudo o que minha memória, cheia de mentiras, me representa. Penso não ter sentido algum. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar não são nada mais do que invenções do meu espírito. Então, o que poderá ser reputado, né, considerado como verdadeiro? Talvez nada mais além do fato de que não há nada certo no mundo. Então, por isso que nós começamos a virtualizar ou colocar em questão a própria realidade. Eu coloquei para vocês, será que você talvez não está nesse momento em coma e sonhando com esse momento? Será que, na verdade, este momento é que ele aconteceu no passado e você está agora em transe, pensando? Então, o que Descartes coloca de fato aqui para nós é a dúvida, ela se manifesta e ela apresenta para nós que eu não consigo ter certeza nas coisas no mundo. De certa forma, é um pouco um ceticismo, mas não se trata apenas de um ceticismo, mas de uma dúvida transitória, porque Descartes vai sair dela e vai produzir uma verdade, e essa verdade se chama res cogitans, que é a certeza fundamental. Qual que é a certeza fundamental para Descartes? A frase mais famosa de Descartes, e talvez a segunda frase, ou primeira frase mais importante da filosofia ocidental, que é cogito ergo sum, né? Cogito, penso, ergo, logo, sum, sou. Penso, logo sou, logo existo. Je pense, donc je suis, né? Penso, logo existo. Se penso, logo sou, e se sou, existo. E aí, então, uma frase de Descartes para
como essa dúvida hiperbólica, como essa dúvida metódica, acaba chegando a uma certeza fundamental. Há uma força, não sei qual, enganadora e muito astuta, tá vendo que ele está aqui brincando com essa ideia de que há um gênio enganador, uma coisa que me engana, mas na verdade não é uma personificação de um gênio, tá? Não é um espírito, na verdade é o fato da própria realidade ser imperfeita que provoca isso. Há uma força, não sei qual, enganadora e muito astuta, que realiza qualquer esforço para me enganar, sempre. Entretanto, se me engana, não há qualquer dúvida que existo. Por mais que ela me engane, não poderá fazer com que eu seja nada, enquanto eu pensar que sou algo. Consequentemente, depois de ter pensado e examinado tudo com grande cuidado, ou seja, fez aquelas regras lá do método, né? Verificação, síntese, análise e regra da evidência, ao contrário, e de trás para frente, né? Evidência, análise, síntese e verificação. Então, depois de ter analisado, examinado com muito cuidado, é necessário concluir que a proposição eu sou, eu existo, é absolutamente verdadeira, toda vez que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito. Então, não é um ceticismo de que Descartes duvida de tudo. Ele duvida, a dúvida é importante, só que a dúvida é transitória, é hiperbólica, ela é metódica, porque é a dúvida de que o mundo, algo possa ser apreendido no mundo. Por essa dúvida é que eu chego à primeira certeza fundamental, a certeza de que eu existo. Eu existo porque penso. Eu existo porque duvido. Poderia a frase ser duvido, logo sou. Duvido, logo existo. Mas, obviamente, que duvidar é a mesma coisa que pensar, neste caso aqui. Até a dúvida mais extravagante leva a crer que, porque pensamos, até a dúvida existimos. É o que eu acabei de falar. Mas o que é, então, o pensamento para Descartes? O que é esse fantasma? Ele usa, inclusive, essa expressão, né? O fantasma na máquina, a mente no corpo. Tá? O que é o pensar para Descartes? Como o termo pensamento, eu abranjo tudo o que existe em nós, de tão factual, de tão verídico, que sejamos imediatamente conscientes dele. Como, por exemplo, todas as operações da vontade, do intelecto, da imaginação e do sentido são pensamentos. E acrescentei imediatamente para excluir tudo o que disso deriva. Assim, por exemplo, um movimento voluntário tem como seu ponto inicial o pensamento, mas ele próprio não é pensamento. O que é um evento voluntário? Né? Por exemplo, o bater do martelo médico no nosso joelho. Esses reflexos aí, Descartes não tinha ainda uma ideia de sistema nervoso periférico, né? Então ele não entendia isso, né? Ele não entendia que o sistema nervoso é muito mais do que o cérebro ou do que o que preenche a cabeça, né? Mas então ele entendia que tudo que é produzido de maneira mental é pensamento, tá? Então, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui, se tem alguma dúvida. E por isso chegamos à conclusão de que André não existe e Pedro fala sozinho. Duda. Beleza, Samuel cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, Pedro. Mas para duvidar, você tem que assumir que existe algo certo, a sua dúvida. A questão é que, mesmo não tendo como provar nada experimentalmente, nós assumimos, porque é o mais racional. Sim, né? O que nós chegamos aqui é a certeza fundamental de que a dúvida me provoca, ou é parte do meu pensar, e porque parte do meu pensar, ou a própria estrutura do pensar, eu existo porque penso. Tá? Professor, aonde você está postando essas aulas? Não achei no Moodle. É porque eu não coloquei ainda, Carolina, no Moodle. Eu vou colocar ainda, e aproveito já que você fez essa parada para explicar como é que vai acontecer. Vou colocar a aula passada no Moodle, a aula de hoje e um exercício para ser feito valendo 15 pontos com base na leitura de um texto e na revisão da aula, tá?
Beleza? Vai ser um exercício do tipo questionário. Então, você tem que estudar primeiro, rever o vídeo, ler o texto, e aí você abre o questionário para vocês fazerem, tá bom? E aí vocês vão poder fazer ele semana que vem. E aí eu vou passar as notas, então, para o Ernesto, para fechar a nota do semestre. Tranquilo? E aí, no segundo ano, aí eu já vou ter a pauta, né? Já vou estar com vocês no início do semestre até ele voltar. O questionário vai ter tempo? Vai, Duda. Maria Eduarda, vai. Vocês vão poder abrir ele em qualquer momento da semana, né? Até a sexta-feira, mas ele vai ter um tempinho sim. Vai ter algum exercício de recuperação, algo assim? Samuel, aí já vai ter vai ter já a recuperação final, né? Acredito que se alguém tiver precisando de ponto, aí vai ter recuperação sim. Ok? Mas, professor, ele não vai ser sobre Descartes, não, né? Vai ser sobre Descartes. Ah, então tá. Uhum. Beleza? Vamos lá, então. Vamos continuar. O conhecimento das coisas, né, do mundo, quando realizadas de maneira, então, clara e distinta, a gente falou isso desde a última aula, né, claro e distinto pelo pensamento, são indubitavelmente verdadeiras. Não é, portanto, a sensibilidade e a experiência que conduzem à verdade, mas o pensamento. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. O racionalismo, ele coloca que a verdade é provocada pelo pensamento. Então, não é a sensibilidade, não são os órgãos do sentido, não é a experiência que provoca a verdade. Quem vai falar que a experiência, que a empiria, que a sensibilidade provocam verdade são os teóricos empiristas. Aqui nós estamos falando de uma corrente chamada racionalismo, mentalismo, tá? Todas as nossas certezas, então, fundam-se, então, na consciência, enquanto realidade pensante. Temos uma filosofia enquanto doutrina do conhecimento, né? Gnosiologia é doutrina do conhecimento, ou epistemologia. O que prova algo é o próprio humano e a consciência racional. Então, Descartes, neste momento, funda o que a gente está chamando de escola racionalista ou racionalismo. Porque a mente é aquela que produz e pode conhecer a verdade. Porque Descartes não acredita, então, mais uma vez, nos órgãos dos sentidos. Tá? Acho que está muito claro aqui, já coloquei algumas vezes essa construção, né? A realidade expõe o humano, a existência revelado pelo pensamento. E aqui, né, o Descartes, né, uma charge aqui, um desenho do Descartes, mas agora, se sou, o que mais é também? Só existe eu no mundo? Quer dizer, claro que não, né? Agora, só posso ter certeza da minha existência? O que existe além de mim e de minha solidão? O humano inquieta-se na busca de certezas. E isso faz parte de uma característica humana. Né? Todos nós, ao nascermos, nós queremos ter a certeza de alguma coisa. E aí escreve o Descartes. A faculdade de julgar bem e distinguir o verdadeiro do falso é propriamente o que se chama bom senso ou razão, que é naturalmente igual em todos os homens. Ou seja, devemos ter razão para conseguir distinguir o que é verdadeiro do que é falso, tá? Mas aí nós temos uma segunda certeza em Descartes, que é a existência de Deus. Descartes ele vai estar dividindo as ideias em três tipos. Existem ideias inatas, que são as ideias que encontramos em nós mesmos, nascidas com na nossa consciência, então são inatas porque nascem conosco, tá? Ideias adventícias, o que é advento? Que vem de fora de nós e nos remetem a coisas inteiramente diferentes de nós. Aqui a sensibilidade pode nos enganar, né? Óbvio, porque se ela vem de fora, ela chega em nós pelos órgãos dos sentidos. Olhos, olfato, paladar, tato, audição.
Então, os nossos órgãos dos sentidos permitem chegar às ideias adventícias. E existem as ideias ainda factícias, que são as ideias construídas por nós mesmos, que são naturalmente ilusórias, que são as ideias construídas na mente pela criatividade ou pela imaginação. Professor, faz uma diferença entre os três tipos de ideia? Olha, se nasceu comigo, e, por exemplo, o cogito ergo sum, o penso logo existo, que é uma certeza fundamental, é lógica, ela é uma ideia inata. A gente vai ver que Deus também, para Descartes, é uma ideia inata. Então, são ideias que nascem conosco. Tem mais outras ideias inatas, Jameson? Para o Descartes, não. Para Descartes, só existem duas ideias inatas, que é res cogitas, que é a coisa pensada e que é a única coisa que eu posso ter certeza. Ideias inatas, tá? Então, coloca aqui, ó. As ideias inatas são, então, a forma mais depurada de conhecimento. Basta olharmos a suma ideia que sustenta todas as outras ideias, que é a ideia inata de Deus. Então, tem aquilo que a gente fala assim, que Deus está em você, ou Deus está em cada um de nós, porque na nossa razão, ao conceber Deus, Deus já faz parte de uma ideia inata que já nasceria no ser humano, tá? Tanto que as civilizações primordiais, as indígenas, no caso, as nativas, os inícios das civilizações, sempre tinham uma ideia de divino. Mas para Descartes, ideia inata, cogito e Deus, tá? Exemplos de ideias adventícias. Tudo que está acontecendo agora. Eu sou para vocês, nessa aula, como estou chegando aí na sua casa por sua visão e por sua audição, está de frente do computador, ou do tablet, ou do celular, me olhando, me escutando, nós estamos falando o quê? Isso é uma ideia adventícia. Pode ser verdadeira? Pode, mas pode ser falsa? Pode. Entendeu? Por que pode ser falsa? Porque os meus órgãos do sentido não são confiáveis para o Descartes. Então, a adventícia está chegando para você com os órgãos do sentido. Agora, você dá uma parada aí na aula. Tomou um susto, né? Você estava aí viajando. Isso que você estava viajando é uma ideia factícia. É uma ideia ficcional, é uma ficção, é uma imaginação, né? Você está criando. E elas, por si próprias, são ideias falsas para o Descartes. Tá bom? Depois eu vou vendo aqui as perguntas, aqui a gente continua respondendo aqui, vou avançar mais um pouquinho. Então, a ideia de Deus, escreve Descartes em Meditações Metafísicas, é a ideia de substância infinita, eterna, imutável, independente e onisciente, da qual eu e todas as coisas que existem, então, eu próprio e todas as coisas que existem estariam contidos nessa ideia do divino Deus, porque seríamos criados e produzidos por Deus. Então, isso já começa a mostrar para vocês o seguinte, gente, nem toda filosofia é ateísta. Descartes representa uma filosofia teísta, ou seja, que acredita em Deus. Leibniz também, Spinoza também, que vão compor a escola racionalista. Pascal também, tá? Então, vai falar assim, a filosofia é uma coisa que faz perder a fé. Não é, né? Tanto que vocês passaram pela filosofia medieval e agora continuam com alguém que faz concessões metafísicas, ou seja, com um teórico que acredita em Deus. Então, por que Deus existe? Porque ele é infinito, eterno, imutável, independente, onisciente, e qual eu próprio e todas as outras coisas que existem fomos criados e produzidos por esse Deus. Tá? E aí, um parêntese, né? Se é que as outras coisas existentes de fato existem. Mas fato que se eu existo porque penso, né, Deus existe porque me criou. Então, nós temos uma prova de que Deus existe, segundo Descartes, que é a própria consciência humana. Tá? Então, se alguém fala assim, Deus não existe, mas e a sua consciência, como ela se estrutura? Tá? Agora, o seguinte, eu também vou passar para vocês provas de que Deus não existe, não hoje, não nessa aula, né, no momento futuro, né? E aí cada um vai escolher as provas que acham que são melhores, né? Se são as provas de que Deus existe ou se são as provas de que Deus não existe. Tá? Abre aspas.
é uma coisa manifesta por luz natural, que deve haver pelo menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto ao seu efeito. Porque onde o efeito poderia extrair a sua realidade, se não de sua própria causa? E como essa causa poderia transmiti-la ao efeito, se não a tivesse em si mesma? O que significa isso? É o princípio da causalidade, que todas as coisas existem porque, de uma certa forma, foram criadas. E como, então, se todas as coisas que existem foram criadas por alguém, este alguém não existiria, ou esta coisa, ou esta força não existiria. Então, Deus é a causa de si mesmo. Deus existe porque precisa existir. Porque todas as outras coisas, mesmo que eu tenha dúvidas sobre elas, se elas existem, Deus também existe. Nossa ideia de finitude somente pode ser oriunda ou provir, né, de uma ideia de infinitude, ou seja, da ideia de Deus. Se eu sei que o mundo é imperfeito, alguma coisa deve ser perfeita. Logicamente, este perfeito nós chamamos de Deus. Se eu sou efêmero, se eu sou finito, alguma coisa deve ser infinita. Nós estamos falando, gente, do século XVI, né? Então, o que seria essa coisa infinita? O infinito seria Deus, tá? Então, professor, acredito que eu não tenha entendido, porque exatamente Descartes acredita que se pensamos, necessariamente existimos? Sim, é isso mesmo, Guilherme. Se pensamos e o mundo é imperfeito, no caso, se eu acredito que estou tentando conhecer o mundo, né, e o mundo é imperfeito, então acontece que, porque eu duvido do mundo, eu penso. E se eu penso, eu necessariamente existo, tá? Então, Guilherme, é essa a proposição, né? Não é só penso, existo. Se o mundo é imperfeito e eu duvido do mundo, porque eu não posso ter uma certeza absoluta pelos meus órgãos dos sentidos, porque eu posso estar sendo enganado, porque eu falo ali para o meu amigo, isso é verde, ele fala, é azul. Ah, porque eu falo, isso é bom, ele fala, isso é ruim. Então, quer dizer, Descartes mostra que não há como ter uma certeza absoluta sobre as coisas, porque cada um vê de uma maneira. Cada um tem um ponto de vista. Mas o fato de eu ter um ponto de vista e eu duvidar, significa que eu penso. E se eu penso, eu existo. E se este mundo, ele é produtor de mentiras, ou eu não posso ter certeza, é porque ele é imperfeito. Alguma coisa deve ser perfeita no mundo. A gente vai dar o nome da perfeição de Deus. Aquilo que, se eu sou efêmero, eu morro, alguma coisa deve ser imorrível. E não é o Bolsonaro, né, como ele diz, né? O imorrível aqui, ou o eterno, é Deus. Tá? Então, essa dúvida, de certa forma, inconformação, nos provaria isso. Entendi. Isso. Perfeito, tá? Samuel tinha colocado antes. Isso me lembra uma coisa do cérebro, treino divide instinto emocional e racional, tá? Vão ter várias divisões, tá, Samuel? Cada filósofo vai construir alguma coisa. Essa divisão do instinto emocional e racional é uma divisão propriamente do período medieval, né? Que vai tentar criar o soma, né? A ideia que é patrística, né? Soma, pneuma e psique, né? Que seriam essas três características aí. Mas aqui a gente já evoluiu, já saiu de uma ideia do medieval. Então, já tinha falado da questão do exercício de recuperação, tá tudo certo, vamos voltar aqui então. Segundo Descartes, a ideia de imperfeição advém da ideia de perfeição. Tá claro, né? Não existe perfeição sem existência. Gente, isso da gestão dos contrários é uma coisa que é algo fundamental na lógica filosófica. Isso você tem que aprender lá nas primeiras aulas de filosofia, tá? O que é? Se existe claro, existe o escuro, não é? A gente vê isso com os pré-socráticos, né? Claro, escuro. Se alguma coisa é bonita, é porque existe a ideia de feiura. Se uma coisa é boa, existe a ideia de maldade. Se uma coisa é virtuosa, existe a ideia de vício. Se todas as coisas fossem bonitas, não existindo a feiura, não existiria nem a beleza.
porque nós não perceberíamos como ela é, tá? Mesma coisa que dizer que se todas as coisas fossem frias, não existisse o calor, não existiria nem o frio, nem o calor, porque eu não conseguiria distinguir uma coisa de outra, tá? Então, os conceitos são formulados por suas ideias contrárias. Então, se eu concebo o mundo duvidando do mundo porque ele é imperfeito, alguma coisa vai ser perfeita, e aí, então, Descartes fala que essa coisa perfeita é Deus, tá? Não existe perfeição sem existência, logo, Deus existe porque é perfeito, e porque somos uma ideia imperfeita vinda de uma ideia perfeita. Não somos, assim, autoproduto, ou seja, não somos autopoiese, não somos autocriados, tá? Existiria um criador, tá? Tem um filósofo da filosofia da religião contemporâneo, nem tão contemporâneo, né, mas é do século XX, que é o Paley, que vai dizer o problema do relojoeiro, né? Que é mesmo muito próximo aqui do que a gente está falando do Descartes, né? Que é a ideia de criação. Se eu andando pelo deserto eu encontro um relógio, você não vai supor que o relógio apareceu do nada, que alguém perdeu aquele relógio. Mas para além de perder ou ter jogado o relógio, alguém criou o relógio, né? Se o relógio prescinde de uma força criadora para nós termos certeza de que ele existe, porque o mundo não teria sido também criado. O criador do mundo seria Deus. É uma outra visão, mas muito próxima de prova da existência de Deus. Deus existe porque o mundo existe. Alguma coisa faria nascer essa matéria. Tá? Existe ainda uma prova ontológica da existência de Deus, que é essa, né? Segundo Descartes. Ontológica, gente, vem de ontos em grego, né? Que significa ser. Tá? Então, a prova da existência de Deus ontológica é baseada no próprio ser de Deus. Tá? Segundo Descartes, a existência é parte integrante da essência. Sem a essência, a ideia, não há existência. Como não há vale sem montanha, ou triângulo sem soma interna de ângulos diferentes de 180 graus, não há o imperfeito sem o perfeito, a essência sem existência. É impossível não pensar em Deus, porque Deus é a essência criadora, perfeição, e por ser perfeita, ela existe. Se ela não existisse, se Deus não existisse, ele não poderia fazer parte da ideia de perfeição, tá? Porque para ser perfeito, tem que existir. Deus espanta, então, o gênio da dúvida e permite a unidade do ser humano. Deus possibilita o acesso à verdade, que é justamente as duas ideias inatas. Eu existo, cogito ergo sum, eu penso, logo existo, e Deus existe porque é uma consequência direta deste mundo imperfeito, a existência de uma perfeição criadora, tá? Essa é a base da filosofia cartesiana. Tá? Essa é a base das bases, tá? E aí Descartes vai entender que o mundo, então, é uma máquina. O corpo é uma máquina. Tudo que tem matéria é máquina, tá? No mundo em que vivemos, somente a propriedade de extensão, e que é extensão, gente, ter extensão, altura, largura e profundidade, né? X, Y e Z no plano cartesiano, tá? Pode efetivamente demonstrar-se enquanto verdadeira. Pode. A cor, o sabor, o peso ou são propriedades secundárias, portanto, imersas na possibilidade da dúvida. Então, ele só está colocando aqui que pode ser uma ideia adventícia aceitável, verdadeira, a res extensa, tá? Então, vivemos entre dois mundos. Primeiro mundo de Descartes, res cogitans, coisa pensada, cogitans. Res cogitans, coisa pensada, que é o mundo espiritual, intelectual, é Deus e eu, tá? E res extensa, res coisa, extensa, que tem extensão. O que tem extensão? Largura, altura e profundidade. Essa é uma ideia não inata, é uma ideia adventícia, mas que possibilita um conhecimento viável,
porque matematizável, por isso ele cria o plano cartesiano. Considerar as ideias adventícias não extensas é algo do mundo infantil. São expressões do sistema nervoso aos estímulos do mundo físico e nada mais. Por quê? Porque algo que é alto de som para você pode ser baixo para mim. Algo que é pesado para você pode ser leve para mim. Algo que é saboroso para você pode não ser saboroso para mim. Você pode falar que é azedo e eu posso sentir ele amargo. Algo que é da cor tal, você pode falar, não é tão essa cor, é menos, porque cada um vê, sente de maneiras diferentes. Agora, a extensão, que pode ser matematizável, para ele é uma ideia adventícia, mas é uma ideia viável, mas não é uma ideia inata. A ciência, então, não deve fixar-se, portanto, nos estímulos, para o Descartes, tá? Mas sim nas ideias claras e distintas, na resistência, ou seja, na matemática, e nas ideias inatas, ou seja, na filosofia. Então, para Descartes, só existem duas ciências, a matemática e a filosofia, porque elas dão conta daquilo que pode ser ou do que é verdadeiro. Coisa pensada, que nasce conosco, então, por isso, filosófica, e resistência, que é a matemática. O que tiver fora da matemática e da filosofia, né, metafísica cartesiana, não existiria. Vamos lá? Vou dar a palavra para você, Sofia. Pode perguntar. É porque você tinha dito que, segundo Descartes, a existência do mundo é uma prova da existência de Deus, porque se existe a imperfeição no mundo, tem que existir algo perfeito, que nesse caso seria Deus. Uhum. Mas se para Descartes o mundo em si não é, você não pode provar que ele é real, o mundo é uma dúvida, como que ele pode servir de prova para a existência de Deus? Porque se eu duvido do mundo, o mundo é imperfeito. Haveria alguma coisa que deveria ser imperfeito. Se existe claro porque existe escuro, se existe bonito porque existe feio, se o mundo me provoca dúvida, o mundo é imperfeito. Alguma certeza deveria existir porque eu tenho essa ideia na cabeça. Então, Deus é uma revelação da nossa mentalidade pela lógica e, portanto, nasce conosco. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada, Sofia. Aí o Pedro coloca, é que algo para ser perfeito tem que existir. Sim, se não existisse, não seria perfeito. E conseguimos conceber a ideia de perfeito. Exato. A ideia de perfeito, estamos dando o nome de Deus. E poderia dar o nome de outra coisa. Descartes está dando o nome de perfeito de Deus. Tanto que algumas religiões, tá? Nem chamam Deus de Deus, né? Deus vai ter vários nomes, né? Mas chama o divino de o perfeito. Entendeu? Ou o eterno. Entendeu? O judaísmo, inclusive, é uma das feições religiosas que chamam Deus de eterno. Tá? O eterno, o perfeito. Vamos lá. Então, a ciência não pode se fixar em outras coisas a não ser as ideias inatas e a matemática. Temos, assim, a geometria analítica, né, e aí a álgebra linear, né, que tudo é extensão fora de nós. Tá? Na verdade, tenta-se prever a métrica, criar uma métrica, criar uma relação métrica, medir o mundo. É isso que Descartes está tentando fazer. Descartes está tentando medir o mundo para ter alguma certeza de que o mundo existe. Descartes acaba por fazer coincidir matéria e extensão, e o mundo cartesiano torna-se, segundo um outro filósofo, né, que é chamado de Karl Popper, que é um epistemólogo, o mundo é um imenso relógio mecânico composto de inúmeras rodas dentadas. Os vórtices fazem com que se engrenem de modo a impelirem uma outra parte adiante. Seja a ideia mesmo de estrutura de dentro de um relógio, de uma engrenagem fazendo outra se movimentar. Né? O que é isso? É o mundo de Descartes. O mundo de Descartes é uma máquina, que é igual um reloginho, que funciona dessa maneira. Nós estamos aqui estudando justamente a maneira como o mundo de Descartes funciona. As leis que vão manter esse mundo funcionando são o princípio da conservação,
Ou seja, a ideia de que não existe entropia ou alteração no ciclo de energia sem em transe no universo, a quantidade de movimento se conserva sempre. Ou a ideia de que, olha, vou jogar essa caneta, joguei a caneta, foi o quê? Foi as minhas células que fizeram fermentação, né, e aí produziram, pela sua quebra de ATP ali, energia, né, e aí então essa energia celular transferiu energia para o músculo transferiu energia mecânica para os ossos, que vão então produzir uma energia então que vai ser colocada para a caneta vai se movimentar, mas a caneta parou. Não, para o Descartes, a energia que foi dissipada da caneta ainda continuaria no mundo, e isso um ciclo. Se eu penso na energia como entendida de maneira física, fica um pouco difícil de entender o princípio da conservação. Agora, se eu entendo o princípio da conservação pela química, pelo menos eu acho mais fácil. Então, para ele, não existe dissipação, alteração no ciclo de energia, né? Mas tudo ali seria conservado. Quando eu penso o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do hidrogênio, né, fica um pouco mais fácil, um pouco mais. Não quero dizer que fica fácil. E, ao mesmo tempo, nós não temos ainda Newton. Descartes é anterior ao pensamento de Newton. Então, essas regras físicas ainda vão ser melhor elaboradas com o Newton. Então, Descartes é pré-Newton, pré-ideia de já trazendo a ideia de conservação. Aquela ideia de que um corpo tem de ficar parado, a não ser que outro lhe transfira energia, já é uma consequência direta do Newton, que vai se apropriar dos conceitos de Descartes, de Leibniz, e, obviamente, vai ir além, criando uma ideação ou ideias físicas da mecânica de maneira mais bem elaborada, tá? Mas aqui a gente tem uma ideia de conservação. A gente já tem em Descartes o princípio da inércia, né? Que é como a matéria em suas qualidades não podem ser pensadas longe da dúvida, só pode haver alguma mudança de direção através da impulsão de corpos, né, que é o paradigma proposto por Newton, que vai continuar a partir de Newton, mas já estava ali em Descartes. Outro princípio da física cartesiana é o princípio da retilineidade do movimento, que é o movimento originário, é o movimento em linha reta, e desse todos os outros vão derivar. Isso aqui também vai estar presente, né, em Newton. Tá? Temos um modelo mecânico de compreensão do mundo pautado pela imaginação do concreto. Então, até o corpo humano vai ser pensado por Descartes como uma máquina movente, ou mesmo como um relógio composto simplesmente de rodas e molas que podem contar as horas e medir o tempo. A vida é, então, algo muito simples para o Descartes, né? Vamos fazer aqui, perdoar o Descartes por dizer isso, né? Mas é porque ele ainda não concebia o mundo como nós concebemos, né? Descartes está um passo atrás, mas ele é de tal maneira importante, esses conceitos dele, porque nós hoje vamos pensar certas coisas porque Descartes pensou isso antes, né? Mas para ele, a vida é algo tão simples, uma entidade material que, conduzida do coração ao cérebro pelo sangue, se difunde pelo corpo e preside as funções do organismo, tá? Aí eu coloquei aqui no slide justamente um entendimento de como que era o corpo humano, que, por exemplo, é a visão, as dioptrias ópticas aqui sendo percebidas pelo Descartes, né? E aí músculos, nervos, o cérebro, né, bem pequenininho aqui, aliás, ainda, mas pensando como o corpo funciona, que seria uma máquina, né? E aqui a geometria analítica, que eu já coloquei para vocês, que é a invenção de Descartes, né? Que a gente tem ali os estudos para justamente tentar medir a res extensa, tá? Já estou acabando, gente. É o que acontece. Então, não existe um sistema vital autônomo para o Descartes. Não existe. O sistema movente do corpo, ele é possibilitado pela mente, tá? Do fantasma. Então, a natureza é opaca, silenciosa, inodora e incolor. É apenas a impetuosidade, sucessão da matéria sem fim e sem motivo. Tá? Com essa frase cartesiana, só nos resta a matematização da geometria analítica. Ele está falando assim, que não é as flores não têm perfume,
Na verdade, o perfume é uma invenção dos nossos órgãos de sentido tentando dar um sentido à flor. Ele coloca que nosso corpo é que produz esse tipo de conhecimento, tá? É o nosso corpo que provoca o conhecimento, tá? Que provoca o conhecimento, não, que provoca as sensações, né? Que seria tudo ilusório, tá? Então, assistimos dessa forma a uma transformação radical da concepção da natureza, porque não se tolera mais a primitiva ilusão de considerar a natureza como máter, como mãe ou como refúgio. Não existe isso para Descartes, né? Mãe natureza e uma natureza boa e tal. Não é mais possível mover-se em um mundo de conotações humanas e confortos religiosos, né? A res cogitas é claramente distinta do mundo corpóreo. O próprio Deus lhe é estranho. O Deus de Descartes, inclusive, a gente não é Deus amigo, Deus da religião, não. Ele existe, mas ele nem sabe que o humano existe, tá? O Deus cartesiano é criador e conservador do mundo, mas não tem nada a repartir com ele. Deus não mora em lugar nenhum, não é alma, não vivifica, não move o mundo, né? Em suma, fora do meu pensamento, nada é, não existe. Se não existe, realidade, certezas, o mundo, algo divino, algo quer, tá? Então, essa ideia de que também, por defender a existência de Deus, o Deus de Descartes é muito diferente do Deus cristão, né? Ele é apenas aquilo que criou e conserva o mundo, tá? Aí aqui uma piadinha, né? Tipo, penso, logo existo, né? Puf, né? Xi parou de pensar, né? Isso aqui, inclusive, é um bom exercício, algo para você colocar, talvez, para vocês pensarem, né? Tipo, na verdade, a condição do existir pelo pensar, né? E aqui, então, essa é a provocação aqui da figurinha, tá? Aqui nós temos uma metáfora do que nós vimos até então, né? O método para tirar o gênio maligno, né, é a dúvida, né? A dúvida hiperbólica, que me permite tirar a dúvida, e aí, obviamente, o cogito, que é aquilo que está dentro de nós. Tá? Mas é só uma metáfora. E aí, gente, vocês vão vendo aqui que tem mais alguns slides, eu faço uma brincadeira com os quadros do René Magritte. Vou apresentar para vocês agora algumas telas deste importante pintor francês, esse importante artista francês, René Magritte, que brinca com as dimensões, com o tamanho das coisas, que seria algo que tem um viés cartesiano, uma perspectiva cartesiana, porque, afinal de contas, você não poderia confiar nessa realidade, né? Uma maçã que toma a extensão de um quarto inteiro, ou esse aqui que é maravilhoso, né? Ceci n'est pas une pipe, né? Isto não é um cachimbo, né? Foucault vai voltar-se depois, mais no contemporâneo, sobre essa frase de Descartes e sobre esse quadro de Magritte, né? Isto não é um cachimbo. Por que não é um cachimbo? Porque você não pode fumar, né? O cachimbo você que seguraria na mão. Isso aqui é um quadro, né? Isso aqui é uma representação de um cachimbo, né? E eu posso colocar ele com 10 metros de altura, com 5 metros, com 10 centímetros, vai ser diferente, né? Esse aqui, maravilhoso, né? As janelas de Magritte. Se você não sabe o que está dentro, o que está fora, o que é conteúdo, o que é contingente. Olha aqui os sapatos de Magritte, né? Não são as botas de Van Gogh, né? Mas são os sapatos de Magritte, né? Feitos exatamente para encaixar no pé, né? Isso aqui é uma mulher em que o rosto se confunde com o corpo. Aqui nós temos, né, um quarto e utensílios do quarto, né? O tamanho do pente, né, da brocha de espuma de barbear, do sabonete, do copo. Esse é maravilhoso, chama Condição Humana, La Condition Humaine, né, de 1933, que não sabe dizer o que é real e o que é aquilo que copia o real, né? Aqui mais um, o que nos habita, o que está interno a nós.
Então, gente, a ideia mesmo de Descartes é que nós entendamos que o mundo é, então, uma tentativa de conhecimento, de produção de conhecimento, que poderia ser produzido por ideias inatas ou res cógitas, que são, na verdade, a minha consciência, a minha certeza de que eu existo pelo meu pensamento e de que a existência de que Deus existe. Né? E a resistência, que seria uma ideia adventícia possível, viável, né? Possível de ser estudada, né? E aí, então, o viés matemático de René Descartes. Ok? Dúvidas? Se eu tivesse no presencial agora, eu acho que eu ia precisar de umas 3 ou 4 aulas para fazer tudo isso aqui. Eu fiz de maneira muito resumida, né? Por conta justamente disso, né? Eu já tenho apontado aí para a necessidade de que não sejam mais só 50%, 50% síncrono, né? Eu sou um defensor de 100% síncrono, né? Mas, enfim, isso é um papo para outras coisas. Vamos lá, entenderam? O Jamerson, Pode falar, Pedro. a gente vai olhar os outros racionalistas, o Leibniz, o Pascal. Vai, não, obviamente não, porque não vai dar tempo, né? Vai ser o começo do próximo ano. A gente vai estudar Leibniz, Pascal, Spinoza, depois nós vamos estudar os empiristas, né? Bacon, Hobbes, Locke, David Hume, até chegar na filosofia alemã, que é Kant, depois de Kant, Hegel, e aí já praticamente acabou o segundo ano. Certo. Né? Sobre essa questão do teísmo, eu já tentei fazer essa associação, né? Racionalista teísta, empirista ateu. Mas, assim, a gente acaba se enrolando um pouco, porque o Francis Bacon, ele tinha prova da existência de Deus também, mas quando chega em Hume, ele é ateu. Aí depois tem racionalista que é ateu, parece que se inverte, cada um defende uma coisa. Aí... É porque o Bacon, por exemplo, ele não chega a ser um empirista. O Bacon é chamado de tecnicista. Tanto que ele não é Bacon não é um homem do século XVII, né? O Bacon está ali ainda todo no século XVI. Né? É igual a gente pensar Cusa, Guilherme de Ockham, né? Que são pseudo-medievais, mas já estão fazendo uma ponta, por causa do nominalismo, para o início da modernidade. Mas você está correto, não dá para, não é tão simples assim, o empirista é ateu, né? Mas aí a gente, com Kant, a coisa se perverte completamente, né? A ideia é a gente chegar a evolução desse pensamento aí, Pedro, é chegar com Kant, né? Que tipo assim, a questão que serve aqui é a premissa kantiana, né? De que se Deus existe ou Deus não existe, esse não é o problema. É porque a nossa mente não dá para conhecer Deus. Então, o que a gente faz é ter fé. Então, quem quer ser teísta vai falar do teísmo a partir da sua fé, da sua crença. Porque cognição, nós nunca vamos conhecer Deus. Né? Então, Kant mata definitivamente a possibilidade de conhecer Deus no mundo físico. E aí acaba com essa briga entre empiristas e racionalistas. Né? Perfeito? Respondeu, Pedro? Certo. Isso mesmo. O idealismo alemão, naquela época, ele não vai ser sinônimo de racionalismo, não, né? Não. De forma alguma. Então, você está adiantando um pouco aí. Essa, inclusive, foi minha aula, penúltima aula no segundo ano. Né? Não é de forma alguma. Tem alguns elementos que nos provocam a pensar no racionalismo, mas não. Porque Hegel ele defende a ideia levada ao absoluto. Né? É uma metafísica, né? Continua sendo metafísica, mas em outros moldes, em outras proporções. Porque a figura de Deus vai voltar no romantismo alemão, né? Pós-Hegel, né? Schlegel, Schleiermacher, né? Por isso que a gente precisa de um Feuerbach para dizer, para aí, vamos pensar um pouco, né?
Bacana você conhecer isso tudo, mas pode deixar que nós vamos ter tempo aí para desenvolver esse pensamento aí contigo e com os seus colegas. A gente Não, vai sim, estudar esse tal, tá, Guilherme? eu tô fazendo um estudo que ele faz um paralelo do conceito de eu do Descartes com de um filósofo chamado Ortega y Gasset, espanhol, que Sim. ele vai ser influenciado ele está no meio idealista, mas ele é influenciado por empiristas como Dilthey, o alemão Dilthey. Uhum, historicismo. E, Uhum. acho que é. Aí, o Descartes ele vai tratar o ser humano como uma coisa pensante. Agora o Ortega vai falar, não, eu não sou só uma coisa que pensa, eu sou eu e minhas circunstâncias. Porque o que está à minha volta me define. Por exemplo, a gente que está aqui, a gente fala português, mas a gente não escolheu falar português. A gente nasceu, ensinaram pra gente e nós somos isso. Nós somos isso que impuseram na gente. Nós somos nossa circunstância. E se nós tirarmos nossa circunstância, nós matamos a nós mesmos. Não é como se a gente fosse um pontinho que pensa, sabe? Essa ideia ela é reducionista. Uhum. Só colocando aqui para você, para mostrar, Pedro, que a gente vai estudar o historicismo alemão, ó. Vai estudar os princípios do historicismo, mas isso no terceiro ano, tá? Aí o Dilthey mesmo, né? Tava aqui o Dilthey, mas não apenas o Dilthey. Hildebrandt, Simmel, né? Spengler, né? Ernest Tostes. Vai estudar essa galera aqui. Menek, né? Que já é mais para a linha da sociologia. A gente chega lá, bro. Mas sim, bacana os estudos. Beleza? Beleza. Então, meus queridos, o Pedro é o garoto de humanas e eu também. Eu sei o que ele está passando, porque também era assim, gente. Por isso que eu fiz filosofia, psicologia e direito, né? Acho que, né? Você pensa fazer que faculdade, Pedro? Pedro? Só sei que nada sei. Não faço a mínima. Decidiu ainda. Beleza, então. Meus queridos, olha, fiquem bem, fiquem em paz, com muita saúde. Para quem acredita em Deus, fique com Deus. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, Lembrem-se. professor. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Lembrem-se do exercício que eu vou colocar lá, valendo 15 pontos finais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.